Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Rei e nosso Salvador. Estamos de volta, graças a Deus, trazendo o conhecimento através da leitura, através da meditação da Palavra de Deus. Esse é o segundo vídeo da série A Soberania de Deus na História. Nesta série, estamos estudando e meditando no capítulo 4 do livro de Daniel. São 37 versículos. Começamos desde o versículo 1 e iremos até o versículo de número 37, se o Senhor nos permitir, é claro. Queridos, vamos à leitura da Palavra de Deus, que está em Daniel, capítulo 4, mas o versículo hoje será desde o 4 ao versículo 18. E o tema de hoje, o tema deste vídeo é: depois do auge vem a decadência. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, que diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e, estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhes contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, o santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai os seus frutos. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada de orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Queridos, não devemos nos iludir com as palavras do rei. Como vimos nos versículos anteriores, ele parecia estar em plena paz com Deus, pois até um decreto assinara em favor do Deus Altíssimo, conforme o capítulo 3, versículo 29.
A capa religiosa escondia um coração orgulhoso e prepotente. Podemos notar que ele ainda está assentado sobre o trono do seu ego. Eu, Nabucodonosor, em minha casa, no meu palácio, estando eu na minha cama, expedi um decreto. Capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Embora usasse uma linguagem toda religiosa, a sua prática ainda era contra ele, pois agia com uma falsa segurança e uma falsa prosperidade, como sinais de que Deus estava aprovando tudo o que fazia. Ele estava satisfeito com tudo o que possuía e por isso podia dizer que estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio, conforme o versículo 4. Ele estava tal qual aquele insensato a quem Jesus se refere em Lucas 12, 19, o qual, depois de colher muito, pensou ele, destruirei os antigos celeiros e construirei novos e mais amplos. Disse a si mesmo que nada tinha com que se preocupar, pois estava seguro e por longo tempo. Ele estava plantando sua vida em bases falsas de prosperidades materiais. Nem sempre se pode confundir riquezas e bens com a aprovação de Deus. Foi nesse estado de tranquilidade aparente que Nabucodonosor teve um sonho que o deixou muitíssimo perturbado. O sonho estava dividido em duas partes. A primeira, no versículo 10 e 12, falava de paz e bem-estar. Era uma árvore frondosa e frutífera, sobre a qual as pessoas encontravam abrigo, proteção e provisão. Até os pássaros também se deliciavam dessa árvore. A segunda parte do sonho, do versículo 13 ao 17, mostra a causa na inquietação do rei. Surgia alguém que mandava cortar a árvore e derrubá-la. Os seus frutos deviam ser espalhados e os que usufruíam delas deveriam ser afugentados. Apenas o tronco deveria ser deixado isolado, sozinho, amarrado com o cinto de ferro e de bronze. A sua mente deveria ser mudada de mente de homem para mente de animal. Não era para menos a inquietação do rei, da prosperidade à condição irracional de isolamento e solidão. A mensagem do vigia, no versículo 13, ou santo descido do céu, incluía a sentença de que a árvore fosse cortada a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles, conforme o versículo 17. O Senhor é soberano sobre a terra e tem a soberania na história. Esta é uma mensagem das mais claras e evidentes no livro de Daniel. O Senhor reina. Se pudéssemos penetrar na mente do rei para imaginar o que se passava com ele, teríamos a visão de um ciclone em plena evolução dentro dela. O que seria aquela árvore? O que significa ser cortada? Para quê? Por quê? E de quem a mente de homem deveria ser mudada para a mente de animal? Foi para desvendar todo este emaranhado de símbolo que o rei chamou todos os sábios, mas eles não conseguiram decifrar o seu significado conforme ele mesmo disse no versículo 6 e 7. Por fim, entrou Daniel, conforme o versículo 8. Não se sabe se Daniel ficou por último por esquecimento ou ele mesmo deliberadamente deixou que o rei tomasse a iniciativa de consultar. Seja como for, Daniel foi o único capaz de interpretar o sonho, conforme lemos no versículo 9 e 19. O sonho foi o meio que Deus utilizou para falar ao monarca e alertá-lo de que, mesmo sendo ele poderoso, não era ele o todo-poderoso, mas o Deus Altíssimo, que já antes tinha se manifestado e mostrado o seu poder, este sim era poderoso. Queridos, eu sei que esse vídeo ficou um pouco extenso e vamos pará-lo por aqui e continuaremos no próximo vídeo, se for essa a vontade de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.